Fala rapaziada, fala família vascaína, muito bem-vindos, eu sou o Diogo Messina, esse canal se chama VDM Vasco, tem notícia, novidade, tudo que acontece no Gigante da Colina, vocês encontram aqui. Para ficar por dentro de tudo, por favor se inscrevam, ativem o sininho, fiquem até o final do vídeo. Para que ficar até o final do vídeo? Para vocês não perderem nada, se puderem deixe o joinha é muito importante para o YouTube entregar os nossos vídeos. Se vocês não deixarem o like, infelizmente o YouTube vai entender que o vídeo não é relevante e não vai divulgar o vídeo para ninguém, a gente não vai aparecer na plataforma. Então quer ajudar o canal? Deixa o joinha, porque senão a gente vai ficar esquecido aí, sem visibilidade. Após a vinheta eu volto, vamos falar da vitória ontem, em cima do Atlético Paranaense em São Januário por 2-1. E o Vasco já tem jogo domingo, contra Vitória da Bahia, lá no Barradão. Eu já volto. A família vascaína, que jogo ontem, que jogo, mais uma vitória do Vasco por 2-1, de virada, um jogo que eu falei que ia ser difícil, Vasco com muita dificuldade no primeiro tempo de criar chances efetivas de gol, chances claras, muita dificuldade mesmo, né? O time a gente sabe que é limitado, mas na base da vontade, né? Da raça, da determinação, mesmo com suas limitações, o Vasco foi e buscou, né? Essa virada dentro de casa, que foi muito bom. O Vasco que agora tem vantagem do empate no jogo de volta, lá no Paraná. Um gol do Pumita e um gol do Hugo Moura deram essa vitória aí para o Vasco no primeiro jogo das quartas da Copa do Brasil. Então, uma vitória muito importante, independente aí da atuação do time, né? Como eu falei, com muitas dificuldades. O que foi muito legal na partida ontem foi a homenagem do Pumita, né? Para o esquerdo, jogador que jogou com ele no Nacional do Uruguai, zagueiro que faleceu infelizmente, né? No jogo da Libertadores, ele passou mal, depois foi levado para o hospital, parada cardíaca, se não me engano. Esquerdo, zagueiro do Nacional do Uruguai que jogou com o Pumita, e o Pumita fez uma homenagem, né? Mostrou a camisa e disse que o gol foi para ele, né? Mandou um abraço para a família do jogador depois do jogo. E falou ali, né, do carinho que ele tinha pelo jogador, companheiro de clube, né, e falou que aquele gol foi para ele. Então, bela homenagem do Pumita, um gol do Hugo Moura, que o Hugo Moura já vem merecendo esse gol há muito tempo, né, ele precisava muito se redimir daquela falha, né, no primeiro turno contra o Atlético Paranaense mesmo, que ele foi expulso. Então, o Hugo Moura, que já vinha jogando muito bem, né, um verdadeiro monstro ali no meio de campo, cara, merecia o gol e ontem ele foi premiado, né? Ontem ele foi premiado com esse gol da virada. Então, merecido, Hugo Moura aí fazendo o gol da virada do Vasco, né? Segunda vitória consecutiva em cima da equipe do Atlético Paranaense, que o Vasco tinha muita dificuldade de ganhar nesses últimos anos. E, como eu falei, um jogo muito difícil, a torcida ajudou o time, né? Ajudou a empurrar o time o tempo inteiro, e o Vasco na base da garra, da vontade, da determinação conseguiu, não com uma atuação maravilhosa, mas com uma vontade muito grande, digamos assim, virar esse jogo. Ali, infelizmente, no final da partida, cara, João Vitor foi expulso, né? O juiz ali, pra mim, cara, ele errou feio, né? Porque no máximo seria lance para cartão amarelo. O jogador do Atlético Paranaense era reserva, né? Então para eles não vai fazer tanta falta. E agora o Vasco vai para essa partida, cara, sem o João Vitor. Muito, cara, preocupante, tá, esse desfalque. Eu acho que não era para cartão vermelho e o juiz prejudicou o Vasco. Em contrapartida, eu acho que a gente vai ter o Paulo Henrique de volta, né, no segundo jogo lá no Paraná. Então ele pode dar uma equilibrada no lado direito. Então, cara, infelizmente a gente perdeu o João Vitor para essa partida de volta, né, lá no Paraná contra o Atlético Paranaense. Vi a mídia falando muito, né, que o jogo vai ser difícil lá do Vasco passar, mas quem tá falando que vai ser fácil? Qual jogo do Vasco é que é fácil? Entendeu? Os caras não conseguem, né, avaliar o momento da vitória, dar o mérito pro Vasco, fica só falando que vai ser difícil. Falaram que os dois jogos iam ser difíceis e o Vasco ganhou os dois. Ah, mas estava em São Januário.
Pô, mas é o mesmo time do Atlético Paranaense. Alguém tá falando que vai ser fácil ganhar lá? Vai ser muito difícil, mas acredito que o Vasco consiga a classificação. E calha a boca desses críticos, né? Os caras não sabem dar um mérito pro Vasco, dizer que o Vasco, mesmo limitado, tem jogadores de qualidade, o time do Vasco evoluiu na mão do Paiva. Então é complicado demais, cara, ver esses comentaristas aí de jornais esportivos, né? Avaliando a vitória do Vasco, mas já projetando o outro jogo, dizendo até que acha que o Vasco não passa. Então vamos ver, vamos calar de novo a boca deles, né? A gente sabe que tá todo mundo torcendo contra o Vasco. E rapaziada, falei da partida, falei dos gols, falei do desfalque do João Vitor, que é muito importante. Infelizmente a gente não vai ter ele para o segundo jogo, né? De volta lá no Paraná. E o Vasco agora vai, muito provavelmente, descansar hoje, né? Deve ser folga dos jogadores hoje. E, cara, já tem partida contra o Vitória domingo. Então o Vasco vai ter sábado, né? Para poder treinar e se preparar para esse jogo. Um dia de treinamento, né? De preparação. E nem sei, cara. Pera aí. Mas os jogadores vão ter que viajar, né? Pro Barradão. Eu não sei como é que vai ficar isso. Não sei se não vai ter treino. Não sei se vai ter. E o time viaja de noite. Eu sei que é muito pouco tempo agora para se preparar. E o Vasco joga domingo. Tá? Lá no Barradão, se eu não me engano. Eu acho que é 18 horas ou 18h30. Tá? 6h30 da noite ou 6 horas. Tá? E o que acontece? Um jogo que, se o Vasco ganhar o Vitória, né? O Vasco vai ficar muito bem, né? Na tabela, já está em 8º. Então, ganhando do Vitória, ele ainda abre uma margem de pontos muito grande para o Vitória, que está na zona do rebaixamento. Não sei se vai ter jogadores que vão ser poupados, mas pô, seria fundamental também a gente ganhar o Vitória domingo para engatar, né, essa sequência boa no Campeonato Brasileiro e subir mais posições, né? Não sei se vai conseguir subir alguma posição ganhando, mas pelo menos pontuar e se manter ali em 8º, né? Então é muito importante o Vasco ganhar o Vitória fora de casa. Vai ser um jogo que vai dar muita moral, né? Pro Vasco, que já vem de uma vitória aí contra o Atlético Paranaense ontem. Então é isso, família, tá? Um bom jogo ontem, um bom jogo assim, pelo placar, né? A atuação eu não achei tão boa do Vasco. O segundo tempo mereceu muito pela entrega dos jogadores, pela garra, determinação. Mas pro Vasco ganhar o Atlético Paranaense lá, não vai poder dar mole, tá? Porque o Atlético Paranaense vai para cima do Vasco e vai com vontade. E a gente com o João Vitor fica meio preocupado de como vai se sair essa defesa do Vasco. Eu espero que consiga segurar o ímpeto do Atlético Paranaense e se sair de lá com empate. Não é um mau resultado. O Vasco pode ter arma do contra-ataque, né? O Atlético Paranaense vai ter que empurrar o Vasco para o campo de defesa porque tem que ganhar o jogo, e o Vasco, num contra-ataque mortal, pode dar trabalho para o Atlético Paranaense. Então é isso, família, vou ficando por aqui. De abençoados, muita paz, muita luz, muitas bênçãos na vida de vocês. Se puderem, deixe seu joinha, compartilhe, comente. Tamo junto, aqui é Vasco.